pessoal, meu nome é Cristiane Abreu e eu sou professora da Escola Pública do Estado de Pernambuco. Fiz recentemente um mestrado profissional na UFPE e gostaria de compartilhar com vocês um decálogo que eu construí para ajudar os professores na escolha dos livros do PNLD literário dos anos finais. Vamos lá? Esse decálogo eu dividi, obviamente, em 10 partes para poder ajudar os professores nessa difícil tarefa de selecionar esses livros, né? E o primeiro desses decálogos é conhecer o programa. Não tem jeito, nós professores precisamos nos apropriar daquilo que está escrito ali no edital, no guia, até para saber, por exemplo, que na edição de 2020 nós tivemos algumas novidades. Por exemplo, os livros poderiam ser escolhidos pelos professores e não naquele formato antigo do PNBE, em que os kits já vinham prontos, selecionados por uma equipe de especialistas muito bem constituída, né? Mas os livros já vinham prontos. Agora, nós professores temos a possibilidade de escolher esses livros. Só que tem um detalhe. Só na edição de 2020, nós tivemos 342 livros. É muito livro para escolher, minha gente. São muitas opções. Para vocês terem uma ideia, havia a opção de escolher livros escritos em língua portuguesa e livros escritos em língua inglesa. 5 para a língua inglesa e os demais para a língua portuguesa. E também tivemos uma novidade, que era dividir por categorias. Então, 2 livros deveriam ser escolhidos para a categoria 1, que era do 6º e 7º, e 2 livros deveriam ser escolhidos para a categoria 2, que é o 8º e 9º, totalizando 4 obras. Trouxe até algumas das obras que lá na escola foram escolhidas. Olhem aqui, muito bem. Além dessas categorias que foram escolhidas, né, para contemplar todos os alunos, porque aí veio para a escola o acervo do estudante, porque cada um poderia ficar com um exemplar para utilizar durante o ano e devolver, assim como eles devolvem também o livro didático, porque afinal de contas vai ser usado por outros alunos do ano que vem, não é? Veio também um acervo para a biblioteca. Esse acervo continha vários títulos já pré-escolhidos nesses 342. Então, a escola tinha a possibilidade de receber um acervo muito legal da biblioteca. E aí, a gente tem também, observando que a escolha, ela poderia ser feita por um guia digital. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que tudo fica concentrado ali. Todos os professores do Brasil da educação básica tiveram ou deveriam ter tido acesso a esse material, não é? E o ruim é que nem sempre os professores estão acostumados com essa ferramenta. Tá aí a pandemia que não nos deixa, não é, confundir a respeito disso, porque a gente teve muitas dificuldades, alguns mais, outros menos, que a gente vai vencendo aos poucos, né? O segundo item do nosso decálogo diz que a gente deveria, por exemplo, pensar em como escolher 4 obras, apenas 4, 2 para a categoria 1, 2 para a categoria 2, num acervo tão grande, né? E aí a gente precisa decidir em conjunto com todos os professores da escola se os livros que a gente vai escolher são livros em língua portuguesa ou livros em língua inglesa. Isso já facilita bastante o nosso direcionamento. Já no terceiro item do nosso decálogo diz, então, já que a gente já escolheu que a gente vai fazer a escolha para os livros de língua portuguesa ou para os livros de língua inglesa, no caso da minha escola, só os livros em língua portuguesa foram escolhidos. Então, por onde a gente deve começar, né, essa escolha de fato? Aí, uma sugestão que eu apresento é que o professor observe se na sua escola há algum projeto que já está em andamento de leitura. Às vezes, e esse até seria o ideal, né, que a escola tivesse um grande projeto de leitura, concatenado com todos os professores, com os coordenadores de biblioteca, os coordenadores de biblioteca ou as pessoas que ficam na biblioteca, né? Para que você possa agregar. Então, se, por exemplo, o projeto de leitura da sua escola fala sobre um determinado tema, talvez fique mais fácil procurar livros que falem sobre esse tema
nesse rol que a gente tem para escolher. Já no quarto tópico do decálogo, se a sua escola não tem esse projeto de leitura, no meu caso, a minha escola não tinha esse projeto macro de leitura, então a gente precisa escolher partindo de algum princípio, né? Então a gente pode ver, por exemplo, que o PNLD, todos os livros que foram submetidos à escolha do PNLD, a avaliação, né, para passar por esse processo de avaliação, para estar nesse guia disponível para que nós pudéssemos escolher, ele foi contemplado com uma temática. E aí lá no edital tem várias temáticas, algumas que são da categoria 1, outras que são da categoria 2. E aí você pode, por exemplo, procurar por essa temática. Por exemplo, o livro Fiorella, As Crônicas de Fiorella, a gente viu que ele está em uma das temáticas de autoconhecimento. Então, se você gosta desse tema, você pode procurar somente os livros relacionados a isso. E aí você pode escolher também os gêneros. Eu vou trabalhar por gênero. Por exemplo, ano passado eu trabalhei crônica, esse ano eu quero trabalhar conto. Então, eu vou lá no guia procurar o gênero conto e entre os livros que estão lá elencados no gênero conto, eu posso escolher quais livros eu posso selecionar, não é? Fora isso, eu posso também escolher juntar o gênero e a temática. Isso é uma coisa também que eu posso fazer. Outra coisa também que eu poderia sugerir era, você de repente olha quais são os temas propostos e faz uma consulta com os alunos. O que é que eles gostariam de falar? Que temas eles gostariam de falar? Né? Então aí você pode também fazer essa escolha. Você também pode procurar por autor ou vários autores. Eu só peço um cuidado extremo, porque às vezes a gente tem autores bem famosos que não escrevem bem para esse público que a gente tem. E como a gente sabe que o PNLD é um programa enorme, que vende livro para o Brasil inteiro, às vezes algumas editoras, alguns autores tentam se encaixar dentro do perfil que o edital pede, nada contra, mas nós precisamos realmente ter a consciência de que essa escolha precisa ser uma escolha realmente bem feita, tá? E aí a gente pode continuar no nosso quinto ponto do decálogo. Se eu não quiser trazer o gênero, se eu não quiser contemplar a temática, o que mais eu poderia trazer? Você poderia propor, por exemplo, ampliar a bibliodiversidade da sua biblioteca, da sua escola. Quantos livros indígenas, escritos por indígenas, a sua escola já leu, a sua turma já leu, você já leu para o seu aluno? Quantas mulheres estão sendo lidas aí na escola? Quais mulheres negras ou pessoas negras? Quantos latinos? Quantos africanos? Quantos autores que não têm tanta voz no mercado editorial estão sendo contemplados na escola? Talvez esse seja um viés legal, apesar de que o guia não traz nenhuma categorização a respeito disso. Isso seria uma coisa, realmente um trabalho de formiguinha para você procurar. Por exemplo, nos 342 livros, apenas um foi escrito por indígena, Daniel Munduruku. Apenas um. Mas já é um bom começo. A gente espera que na próxima escolha, né, a gente tenha mais livros, mais autores indígenas. A gente também percebeu que o número de mulheres e mulheres negras é muito pequeno. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, o currículo de Pernambuco orienta que os professores contemplem em sala de aula, nos anos finais, autores pernambucanos, autores nordestinos, autores regionais, que valorizam a nossa cultura. Quando eu fiz o recorte dos livros que estavam na seleção do guia, eu percebi que esse era um número muito pequeno, mas existia ainda alguns livros e a gente pode contemplar e procurar também por esse viés. O guia, essa parte vai dar mais um pouquinho de trabalho, porque o guia não traz assim. Você vai ter que ter aquele olhar de águia, procurar saber, pesquisar a respeito dos autores para poder chegar a essa conclusão.
E aí, se você já selecionou se o livro vai ser em língua portuguesa ou em língua inglesa, se você já decidiu qual é o critério que você vai utilizar para escolher essa obra de forma geral, se é romance, se é novela, se é poesia, se são os temas, se são os autores, se você vai contemplar o projeto de leitura da escola, ou se você vai trazer a bibliodiversidade para a sua escola, trazendo autores que não são tão contemplados e autoras, agora você já deve ter criado uma lista. Essa lista ainda é bastante grande para apenas um professor só analisar. Mas só que o PNLD, ele não é uma tarefa somente do professor de língua portuguesa. O edital deixa bem claro que essa escolha deve ser uma escolha coletiva da escola, que os professores devem se reunir para debater essa escolha. Afinal de contas, todo mundo sabe que leitura é uma missão da escola. E a escola não é só feita pelos professores de português, né? Todo mundo precisa de leitura. E na vida fora da escola, todo mundo lê. O professor de matemática lê, o professor de geografia lê, o professor de história lê. Então a gente precisa envolver. Então a minha sugestão para refinar essa escolha é dividir esse trabalho. Pega o nome de cada um desses livros que estão nesses critérios que você já selecionou. E aí o que você faz? Distribui um livro para cada professor, porque aí ele vai precisar ler o livro. Obviamente a gente não vai escolher um livro sem ler, né, minha gente? Isso é uma coisa que eu já fiz enquanto professora e não aconselho. Foi muito pedagógico para mim e eu não aconselho. Lá no início da minha docência. Então, as editoras geralmente elas disponibilizam o PDF em um determinado período para que o professor possa ler esse livro, né, e analisar direitinho. E aí nessa leitura você, professor, você, professora, vai perceber se aquele livro que você colocou naquele critério se encaixa com o perfil do seu aluno. Porque o que vai servir, o que vai estar no nível do meu aluno. Quando eu digo no nível, não é tentando imaginar que um pode mais do que o outro, não. É como é que ele está preparado para receber esse livro. Né? Como é que ele está preparado? Ele já está preparado para receber uma obra muito densa? Esse é um assunto que vai interessar a minha comunidade? Esse é um gênero que eles vão receber bem? E aí justamente é onde entra. A gente precisa fazer com que essa leitura chegue ao aluno, chegue ao estudante de uma forma prazerosa. E precisa ser prazerosa para você. Por isso que eu aconselho que também uma das possibilidades de escolha seja daquilo que o professor gosta, porque a gente fala muito bem daquilo que a gente gosta, né? E também seja prazeroso para o aluno no sentido de ser bem receptivo, né? Que ele possa receber de uma forma legal esse texto, certo? Esse livro, esse material. E aí a gente vai observar que quando a gente distribui esse trabalho para todos os professores, se na minha escola há 10 professores e cada professor ficou com um livro para ler, não ficou pesado para ninguém. Mas se os 2 professores de português tiverem que ler 5 livros cada um, fica difícil, né? E é até bom que eles leiam. Por quê? Porque depois eles também vão poder entrar na discussão dessa obra literária quando ela estiver sendo lida na escola. E isso vai ser muito bom. Tá? Depois que os livros forem escolhidos, a gente precisa ficar de olho na chegada desses livros. Por quê? Porque esses livros, eles chegam geralmente com 4, 5 meses depois, né, da escolha. E às vezes eles podem ficar parados num cantinho, né, da escola, porque às vezes a direção não sabe do que se trata ou não participou da escolha. E aí a gente observa que às vezes esses livros chegam à biblioteca e o coordenador de biblioteca não está sabendo o que é. Às vezes os professores que escolheram esses livros eram contratados e já existem outros professores na escola que quando esses livros chegam ninguém sabe do que se trata. Então a gente precisa ficar de olho, ficar sempre perguntando, envolver todo mundo da escola nessa escolha, porque aí quando eles chegarem, todo mundo vai estar sabendo do que se trata, tá? Eles vêm, os livros, quando eles chegam às escolas, eles vêm com o livro do aluno e misturado lá, né, junto com os livros dos alunos,
vem o livro com o manual do professor, que é a mesma edição do livro do aluno, mas tem um carimbinho assim, espécie de carimbo, né? Indicando que é o manual do professor. Esse manual do professor, na edição 2020, né, do PND Literário, veio com um CD. E nesse CD há uma mídia com um slide, um professor falando sobre o livro, há algumas informações sobre o livro, né, um vídeo sobre esse livro, que você também, geralmente as editoras disponibilizam no YouTube. Você pode colocar o nome do livro no YouTube para saber que vídeo é esse. E também tem um manual do professor aqui dentro. Esse manual do professor, ele vem com algumas orientações, algumas sugestões. Apesar de não ser obrigatório o professor usar esse manual, é legal que a gente olhe, porque às vezes é uma equipe enorme que elabora esse material, às vezes a gente tem coisas muito boas, mas é preciso também entender que esse material ele não pode ser confundido com um guia didático, né? Apesar de nós conhecermos o PNLD como um programa que escolhe o livro didático, como houve uma junção do PNBE e o PNLD, né, e eles quiseram juntar o material didático com as obras literárias, a gente não pode confundir que obra literária tem um fim diferente do material didático, tá? Então a gente precisa conhecer também esse material, saber, né, que alguns professores com quem eu conversei, alguns colegas de trabalho, muitos deles nem sabiam da existência desse CD, desse material. E é um material que é feito para a gente pode observar. Alguns desses materiais são maiores até do que os livros, né? E alguns forçam muito a barra para tentar fazer aquela ponte entre a BNCC e o livro, mas é até bom que a gente perceba isso para observar que nós temos materiais e materiais, né? E aí eu gostaria de falar do nono tópico, né? Que você pode misturar, porque, por exemplo, os livros que são da categoria 1, que são destinados ao sexto e o sétimo, e os livros que são da categoria 2, essa divisão é simplesmente pro forma. Se você quiser ler os 4 livros com os seus alunos do sexto ano, do sétimo ano, nada vai impedir de fazer isso. Apenas, né, você vai precisar conhecer os livros, ter observado como é que eles funcionam e aí utilizar bem direitinho para a gente não ter problema, tá? E o próximo ponto, que é justamente o 10º, né, que fecha o nosso decálogo, é quando esses livros chegam à escola e a gente tira esses livros da caixa, né, que eles chegam à biblioteca ou ficam na secretaria ou vão lá para um quartinho de coisas guardadas que ninguém sabe mais o que é que tem, né? Toda escola quase tem um quartinho assim. A gente precisa ter cuidado porque nesse ponto não é o último ponto. Esse ponto é o primeiro que a gente precisa fortalecer. Porque existe uma política pública toda engajada em trazer esse livro para a escola, em fazer, imagina, desde a seleção, desde a publicação do edital, a equipe que foi contratada para selecionar esse material, os professores que sentaram e escolheram, as editoras que produziram esse material. Se esse livro não chega à mão do aluno, todo esse trabalho foi em vão. E às vezes, esse livro permanece na caixa, fica lá por anos e anos e anos. Lógico que eu estou exagerando de anos e anos e anos, mas você que trabalha na escola pública sabe que, infelizmente, essa é uma realidade em muitos lugares. Em todos, não. Em muitos lugares ou em alguns lugares. Então, o nosso desafio é fazer com que esse livro chegue à mão do aluno. É democratizar o acesso à leitura. E quando ele chegar à mão desse aluno, que ele tenha uma mediação eficiente, eficaz, maravilhosa, feita por você, professor. Por isso que a gente precisa conhecer esse livro, saber que existem possibilidades de discutir com esse aluno esse livro. Você vai escolher como é que quer ler, se quer ler em sala de aula um pouquinho a cada aula, se quer levar o livro, mandar o aluno levar para casa e trazer. Se você vai discutir esse
esse livro com os alunos em alguns momentos. Que tipo de mediação você vai fazer? E o que a gente pede é que essa educação literária que vai acontecer, né? Porque, veja, a leitura literária, ela acontece para fora da escola. A gente lê, a gente tem os nossos livros preferidos, os jovens têm os livros, os mangás, as histórias deles, mas a gente precisa fazer uma mediação para ensinar ou mostrar a esse aluno coisas que ele não conseguiria ver sozinho. É para isso que serve o professor nessa mediação, né, na escola, para fazer com que ele descubra aquilo que está escondido nos textos, que ele saiba que existem outras mensagens ali no texto, que existe uma linguagem, uma intenção, que aquilo que o autor diz não está só na superfície, pode estar mais para baixo um pouquinho, né, submerso, que existem as intertextualidades, as metáforas, as construções, como é que ele recebe aquele texto de acordo com o que ele vê, como é que ele junta aquela história com a história de vida, o que é que aquele texto desperta nele, não é? E aí a gente vai ter uma longa conversa proporcionando a eles a educação literária, tá? Então, era essa conversa que eu queria ter com vocês, eu espero de alguma maneira ter ajudado. E que vocês tenham bastante cuidado, né, esse ano, que nós vamos fazer a escolha do PNLD literário novamente para os anos finais, para que a gente faça, levando em consideração essas e outras que vocês podem elencar e outras que vocês também julgam importante, né? Muito obrigada e até mais!